Olá! Hoje estamos com o Dr. Marcelo Enokawa, reumatologista da Andréa Carvalho Clínica Integrada, para mais um bate-papo. E o tema hoje é fibromialgia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutora. Um prazer estar aqui com a senhora para a gente poder discutir esse tema que acaba sendo uma grande frequência no consultório do reumatologista, né? Para a gente poder trocar essa ideia e trazer talvez algumas informações para auxiliar o pessoal aí. E como que está a prevalência de fibromialgia hoje no mundo? Certo. Então, é importante ressaltar que existe bastante heterogeneidade nos estudos, né? Então, tem estudos que vão falar desde 0,5 até alguns estudos que vão colocar uma prevalência acima dos 10%, coisa que por vezes não bate muito com o que a gente vê. O que é mais aceito, que inclusive tenha mais literatura médica falando a favor, é que vai gerar ali em torno de até 2,5%, com uma prevalência muito maior em mulheres, até 8 vezes mais prevalente em mulheres, principalmente ali acima dos 30, 40 anos. E em crescimento esse valor, o que se vê hoje em dia é isso, cada vez mais diagnósticos dessa parte da fibromialgia. Isso, acredito que talvez tenha até o componente de facilidade de informação. Então, os pacientes estão procurando mais e aquela ideia de muitas vezes ficar sofrendo, imaginando que dor é coisa da idade, a dor crônica vem com você, você tem que acostumar com ela. Esse paradigma está sendo quebrado. Então, a gente vê um aumento da procura também dos pacientes e o que possibilita que a gente feche o diagnóstico. Então, talvez haja uma tendência à ascensão dessa prevalência pelo aumento da procura mesmo dos pacientes, né? E vamos começar do início. Me explica o que é fibromialgia. Certo. Então, a fibromialgia, na realidade, ela trata-se de um aumento da sensibilidade do cérebro em interpretar estímulos dolorosos. O que eu quero dizer com isso? O teu cérebro, ele fica mais sensível a estímulos. E estímulos que não eram para doer, não eram para gerar dor, acabam sendo interpretados pelo cérebro como dor. E aí gera todo aquele desconforto, aquele sinal de proteção, o corpo fica contraído, há toda uma condição de evitação no comportamento. Por quê? Porque há essa sensibilidade dos sinais ali no cérebro. A gente não sabe exatamente muito bem ainda o que desencadeia. Existe, claro, algumas hipóteses do componente de infecção, de trauma emocional muito intenso, algumas doenças de autoimunidade, como a artrite reumatoide, a espondilite, as espondiloartrites de um modo geral. Nota-se uma prevalência muito maior. Então, a gente não sabe exatamente o que acaba ocasionando, o que funciona como gatilho, então são vários gatilhos, e nos pacientes que têm a predisposição, uma vez que a pedra começa a rolar, aí realmente ela só vai para frente e inicia-se, né, o componente da dor difusa, da dor generalizada da fibromialgia. Então, a base, tudo começa na dor. O quadro que o paciente chega falando é um quadro de dor que não é localizada. Exato. Até interessante a doutora tocar nesse assunto, doutora, porque o que a gente nota? Muitas vezes o paciente tinha inicialmente uma dor localizada. Claro, existem casos e casos, e por vezes a gente encontra realmente o paciente que dormiu bem, acordou com dor no corpo inteiro, uma dor migratória que vai acometer pelo menos 3 dos 4 quadrantes do corpo. Então, imaginar que você pega o corpo, corta em 4, 3 desses quadrantes vão estar acometidos, e muitas vezes sem uma alteração, tanto em exame laboratorial quanto de imagem, que justifique aquele componente. Existem casos, como eu disse, que o paciente dorme bem, acorda com dor e dali para frente só sente dor. Mas grande parte dos pacientes, pelo menos na minha experiência de consultório, são pacientes que tinham uma dor localizada, que não foi resolvida, e é meio como se aquela dor espalhasse para o resto do corpo. Quando a gente vai estudar um pouco da fisiopatologia, até não vou me aprofundar muito para não se tornar algo muito técnico, muito chato, mas quando a gente vai entender, realmente uma dor localizada, ela sensibiliza o teu cérebro. E é como se um estímulo que você está bombardeando no teu cérebro fosse interpretado como: como estou recebendo isso o tempo todo, devo facilitar o caminho para que isso chegue mais rápido e eu não gaste tanta energia. E generaliza a dor. Então, a despeito da gente ter sempre a ideia de que a dor é generalizada, sim, como eu disse, acometendo mais de 3 dos 4 quadrantes do corpo, grande parte das vezes ela começa com uma dor localizada que não melhorou
não conseguiu ser curada ou melhorada ao decorrer do tempo. E nota-se também hoje que o maior local de maior potencial para sensibilização são as dores cervicais, essa parte do trapézio. Não se sabe ainda exatamente porque existem alguns estudos em andamento, algumas hipóteses já questionadas, mas parece que a dor no pescoço e no ombro, essa dor daquela região de tensão, é uma das mais responsáveis por fazer a sensibilização central, né, que é essa sensibilização do cérebro para estímulo doloroso. Então, uma dor que a tendência é ir progredindo. Exatamente, Uhum. exatamente. A gente pensa assim, aquela ideia de uma dor mal curada que espalha para o corpo. Falando isso, claro, a grosso modo, Uhum. um resumo muito mais rápido do que certo, mas sim, se você tiver uma dor que não for trabalhada, não for curada ou melhorada em si, ela espalha para o resto do corpo. E como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Certo, muito bom o tópico, doutora. Importante ressaltar, o diagnóstico da fibro, ele é basicamente clínico, certo? Então, claro, existe por vezes a solicitação de exames para descartar causas outras que possam gerar causas de cunho metabólico, como por exemplo, o próprio hipotireoidismo pode gerar alguns sintomas semelhantes, o diabetes descompensado pode gerar alguns sintomas semelhantes, miopatias, então algumas outras doenças metabólicas, a gente acaba pedindo alguns exames nesse contexto, mas não é necessário. Os diagnósticos, eles são alguns critérios clínicos que vão focar em componente doloroso, sono, memória, impacto na vida diária. Mais ou menos isso. Existe uma pontuação e a partir de uma determinada pontuação caracteriza-se como fibromialgia nos critérios mais recentes, né, da Academia Americana. Então, os exames são muito mais para excluir outras possibilidades. Não existe um exame de sangue positivo e negativo. Não, exatamente como a senhora colocou. E muitas vezes, como eu disse, os exames eles têm a tendência, a gente espera, quando a gente já tem uma suspeita de fibromialgia, que eles venham normais, certo? Uhum. Até isso fortalece a condição do que eu comentei antes. É uma dor generalizada, aonde você não encontra alterações em exames laboratoriais ou de imagem que justifique aquilo, certo? Uhum. Lembrando também, nada impede que o paciente tenha fibromialgia e mais alguma coisa. Então, nem tudo é fibromialgia, certo? E fibromialgia não é só uma condição imaginária que está no subconsciente da pessoa. Não, não é esse o raciocínio. A dor que o paciente sente é real e nada impede que ele tenha outras condições associadas ao quadro de fibro. É importante quebrar esses paradigmas exatamente para a gente não acabar criando uma ideia equivocada de que tudo é a fibro e às vezes deixar passar alguma outra condição mais importante também, né, doutora? Uhum. Então, reforçando, critérios clínicos, em uma conversa com uma anamnese e um exame físico bem feitos, você consegue sim fechar um diagnóstico de fibromialgia. E muitas vezes os exames vêm no contexto de saber, certo, já sei que tem fibro, será que tem mais alguma outra coisa? É mais nesse componente que eu enxergo hoje também, né? Então, temos o quadro clínico, o diagnóstico, agora tratamento, como esse paciente deve ser tratado. Sim, então, primeira coisa muito importante, não só no tratamento da fibro, mas no tratamento de dor crônica de um modo geral. É fundamental uma equipe multidisciplinar, certo? Então, para você, sempre quando a gente vai pensar em condições crônicas de um modo geral de todas as especialidades, é sempre fundamental educação do paciente, certo? A questão de acolhimento desse paciente. Muitas vezes a gente precisa de acompanhamento psicológico para a parte de terapia cognitivo-comportamental, temos bastante evidência científica no campo da dor de um modo geral, certo? Para você conseguir trabalhar mudança de estilo de vida e aí então pensar em tratamento de síndromes associadas com medicações se necessário. Então, vamos esmiuçar um pouquinho daqui. Quando a gente pensa em educação do paciente, é fundamental que o paciente saiba o que ele tem, para que ele consiga interpretar o motivo que você vai estar fazendo algumas medidas para ele, certo? Uhum. E não adianta você imaginar que um paciente que sofre há anos, você vai conseguir explicar tudo para ele em uma consulta de às vezes 1 hora. Não dá, certo? Inclusive, houve um estudo alemão que ele colocou até
o quanto que os pacientes conseguiam absorver numa consulta. População alemã, certo? Das explicações médicas, o quanto eles conseguiam absorver. Então, era aplicado um questionário antes, feito a consulta, um questionário depois e comparado mais ou menos com relação à informação médica do que foi passado. A média era 20%. Então, não adianta você imaginar que por mais que você tenha boa vontade em querer fomentar bastante informação, muitas vezes o paciente não vai conseguir absorver tudo aquilo, certo? E vai às vezes sair com uma ideia equivocada. Então, talvez a ideia inicial de educação e acolhimento tem que ser muito bem trabalhada, para que ele entenda a base. E lembrando, quando a gente pensa em fibromialgia, fundamental o trabalho da mudança de estilo de vida. Eu sempre falo para os pacientes, se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, é muito difícil que eu vá obter um resultado diferente. Então a ideia, principalmente de mudança de estilo de vida e atividade física, é fundamental. Paciente de fibro que não está fazendo reabilitação e atividade física não está no tratamento mais eficaz para a fibromialgia, certo? Quando eu gosto de abordar bastante o componente da questão psicológica, por quê? Então, de terapia cognitivo-comportamental, principalmente. Porque quem sente dor o tempo todo, dorme mal, memória está ficando ruim, não aparece nada em exame, os anos vão passando, você vai peregrinando de médico em médico. Chega um momento que você mesmo se questiona, puxa vida, não está aparecendo nada, mas eu estou sentindo isso, eu estou ficando louco, alguma coisa está acontecendo. E muitas das vezes não há um auxílio familiar, um apoio familiar. A pessoa está te vendo, pô, você está saudável, como assim você não consegue fazer as coisas? Como assim eu chego e não está pronto as coisas a qual você sempre se propôs e sempre fez? Então, não é incomum a pessoa deprimir, a pessoa se isolar, a pessoa ter um comportamento de evitação. Certo? Não vou fazer porque depois eu vou ficar quebrado. Aí a catastrofização das coisas. Mas as coisas só estão piorando, não vai melhorar nunca, não está funcionando direito, já passei em N médicos. Então, esses componentes todos, é importante que você também dê atenção para eles. Então, a parte de psicologia e psiquiatria, até quando necessário, são fundamentais. Quando eu digo síndromes associadas, lembra? O cérebro ele está sensível para estímulos, não apenas para a dor, mas frio, calor, cheiro, barulho, luz, certo? Então, não é incomum esses pacientes terem espareunia, certo? Que é dor na relação sexual, ou até vaginismo, que é uma dor totalmente desproporcional à parte mesmo da região genital feminina, né? Também não é incomum os pacientes terem intestino irritável ou bexiga irritável, certo? Então, um paciente que acaba, quando se emociona, quando tem algum fator de estressor, tem muita diarreia, ou quando come alguma comida diferente, tem muita diarreia. A parte de bexiga, perder urina, ou reter urina, ou ter muito desconforto na bexiga, sem uma causa aparente, certo? Essas síndromes associadas vêm junto, insônia e o que a gente chama de sono não reparador. Você até dorme, mas acorda no outro dia parecendo que você não dormiu. Ou até acordando pior do que antes de você deitar. Também é um componente muito comum. Alterações de memória, principalmente no componente de atenção. O cérebro, a despeito de ser uma maquinaria fantástica, ele não consegue exatamente prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Se você está bombardeando ele com estímulo doloroso, geralmente você não consegue prestar atenção. É como se estivesse, a gente chama de fibrofog, né? O fog da fibra, como se fosse uma névoa que estivesse na sua frente e você não consegue direito ver as coisas, realizar as coisas. A gente acabou vendo bastante isso também, esse enuviamento, né? Esse nevoeiro mental. Na Covid, né? A gente viu bastante também. E aí, uma vez que você começa a trabalhar com tudo isso, que você abordou pelo menos tudo isso, aí você vai pensar em medicamento. É uma doença que atrapalha muito a qualidade de vida, né? Sim, bastante. E até pela condição também, como eu comentei inicialmente, do entendimento. Porque hoje a gente vive numa facilidade de exames complementares, onde as pessoas esqueceram muitas vezes que os exames são complementares. Você demanda muitas vezes de algo escrito num papel para conseguir provar aquilo. E a gente esqueceu que a gente é médico de gente e não de papel. Então, realmente, você tem um sintoma que não consegue ser
evidenciado de outra maneira, pelo menos não de maneira fácil. Claro, existem estudos neurofuncionais que conseguem ver, nível de pesquisa, que pessoas com fibromialgia têm áreas do cérebro hiperativadas, por fim, mas na vida prática da gente, que não aparece em nada e você está trocando de médico, que você está tomando um monte de remédio, anos vão se passando, porque não é uma doença incapacitante a nível de que você vai para uma cadeira de rodas ou coisa assim, mas é uma doença que vai ter um impacto na qualidade de vida muito grande. E aí a pessoa realmente, ela vai criando diversas outras comorbidades físicas e mentais associadas a isso. Então o impacto na vida da pessoa e da família é gigantesco, realmente é bastante importante, por isso a necessidade da abordagem familiar também. E conta pra gente um pouquinho do tratamento medicamentoso, como que funciona. Existem duas drogas que são as drogas de melhor escolha hoje para manutenção, que é a duloxetina e a pregabalina. Existem algumas doses foco, mas eu sempre costumo colocar, lembra, os pacientes eles são mais sensíveis, então eles também são mais sensíveis a efeito colateral de remédio. Então nesse contexto comece devagar e tente ir progredindo para atingir o maior benefício com o mínimo de efeito colateral. Por vezes você não vai conseguir atingir a dose alvo do estudo, mas o teu objetivo não é esse. Quando a gente pensa em tratamento da fibro, a ideia primordial é acréscimo de função. Por quê? A dor, ela é um estímulo primitivo do cérebro da gente que visa proteger o organismo de uma possível ameaça externa. Então, por mais que você tente bloquear mecanismos dolorosos, o corpo ele sempre vai criando rotas alternativas para você proteger. Então, essa é a função da dor. O problema da fibro é que é uma dor disfuncional. Ela já não está mais servindo. Imaginar que você tem um alerta de incêndio, um alarme de incêndio. E o problema tudo bem, pegou fogo ali, o alarme dispara. Perfeito, você vai lá e apaga o incêndio. No paciente com a fibro, o alarme dispara sem necessidade. Mesmo que não tenha incêndio, ele está disparando. Então o problema não é que o prédio está pegando fogo, é que o alarme está disparando o tempo todo. E por mais que você troque o botãozinho, vamos pensar assim, no componente medicamentoso, com o tempo ele passa a disparar de novo, porque entende-se na maquinaria evolutiva que a dor é algo que protege. Então, esses dois medicamentos, eles auxiliam em mexer nesse botãozinho de volume do cérebro e tentar reduzir isso, certo? Porém, a melhor medida ainda é a atividade física. Inclusive, ela potencializa o efeito benéfico dos remédios, diminui o efeito colateral e faz os remédios durar mais tempo para oferecer um melhor alívio dos pacientes. Existem estudos com a amitriptilina, com a fluoxetina, algumas coisas com a paroxetina, com a venlafaxina, desvenlafaxina. O canabidiol tem vindo em voga hoje, mas ainda evidências um pouco conflitantes, não vamos entrar muito nesse mérito por hora, mas as duas drogas de escolha, quando a gente pensa em manutenção, é a duloxetina e a pregabalina, em doses individualizadas. Quando a gente vai pensar, então, no tratamento medicamentoso para as crises, quando dá aquela crise que o corpo inteiro dói, fica tudo rígido, você não consegue encostar porque está tudo doído, nós costumamos dar preferência pela dipirona ou paracetamol com relaxante muscular e, quando necessário, é preferível o uso do tramadol frente à codeína. Então, os receptores, porque o tramadol ele vai trabalhar um pouquinho também com os neuroreceptores que mexem nesse sistema da dor que eu comentei. Então, o tramadol acaba sendo superior à codeína nos estudos. Muito boa essa explicação. E agora vamos para um bate-bola de algumas dúvidas mais frequentes dos pacientes. Perfeito, doutora Clara. Vamos lá. Fibromialgia tem cura? Fibromialgia tem controle, mas eu costumo sempre dizer que o preço da liberdade é a vigilância. Alguns pacientes que fazem o acompanhamento certinho já estão livres da medicação e ficam períodos longos sem dor, certo? Mas quando eles param a atividade física ou se submetem a fatores estressores, a dor costuma voltar. Então ela tem um controle que, se muito disciplinado, realmente chega um controle de quase ficar assintomático, uma remissão praticamente. Mas dizer cura não tem. Existe algum alimento que piore a fibromialgia? Na realidade, não existe um estudo focado 100% que diga isso, né?
Então, como eu disse, muitas vezes os pacientes com fibro têm também intestino irritável, têm dispepsia funcional, então tem também um trato gastrointestinal um pouco mais sensível, né? Lembrar, o trato gastrointestinal é praticamente um segundo cérebro, a gente tem muito neurônio ali, né? E alguns pacientes têm um aumento de sensibilidade, alguns pacientes têm aumento de sensibilidade a alguns tipos de alimento, a condimentos, lactose a gente vê bastante, glúten tem aumentado agora também, a gente tem visto bastante. Mas dizer que existe um alimento inflamatório que piora a dor por ser tal alimento, não existe comprovação, porém reforço. É necessário a individualização e se você já tem um sistema digestivo mais sensível para esse alimento, me parece interessante tentar evitar. Fibromialgia passa de pai para filho? É hereditário? Nota-se sim, há um componente hereditário quando a gente pensa em dor crônica. Existem genes que são passados para a parte de dor crônica, certo? E o componente doloroso, ele é bastante comportamental. Quem tem dor e dor crônica, você sabe que ele tem dor pelo comportamento. E muitas vezes, quando a gente vai pensar no espelho familiar, nos primeiros imprints da primeira infância, correlaciona-se essa parte comportamental. Então, a fibromialgia, principalmente em idades mais jovens, tem uma relação com o que a gente chama de família dolorosa. Então, geralmente quando tem muitos parentes com fibromialgia. Como eu disse, existe sim uma genética, certo? Mas habitualmente não se chega a investigar isso em exames de sangue, mas sim, se você tem fibromialgia, há uma chance maior dos seus descendentes terem fibromialgia se comparados com casos controle de quem não tem fibromialgia. Existe isso sim, mas reforço, a parte comportamental é muito importante. Geralmente pacientes que têm a condição e estão em remissão ou em tratamento, a gente não costuma ver tanto nos descendentes. Fibromialgia tem relação maior com depressão. Não se sabe exatamente o que vem primeiro, certo? Mas há uma correlação em alguns estudos de até 70% com transtornos de humor do componente de ansiedade e de depressão, certo? Como eu disse, não se sabe exatamente o que vem primeiro, se às vezes vem a depressão e a dor, que é o que antigamente se chamava de depressão dolorosa ou somatização secundária, mas fato é que sim, a fibromialgia e a depressão têm uma intersecção de até 70%, reforçando. Como eu já disse, quem tem fibromialgia pode ter outras coisas. Fibromialgia piora com frio? Certo, isso é interessante também. Tem pacientes que pioram com frio, tem pacientes que pioram com calor, certo? Isso acaba sendo bastante individual, né? Aqui no norte, eu costumo ver uma maior prevalência até dos pacientes se queixando quando esfria um pouco mais o clima. Em Curitiba, interessantemente, eu via uma queixa até um pouco pior quando esquentava. Então, me parece até um pouco mais particular, né? Fato é que nota-se que os pacientes eles têm uma sensibilidade maior à sensação de temperatura, tanto ao frio quanto ao calor. Então, eles são mais sensíveis para isso também, a gente sabe, né? Mas a piora em si é realmente bastante individual. E tem uma grande relação entre fibromialgia e piora do sono. Isso é praticamente 100%. Paciente que, não que o sono venha antes, como eu disse, quando a síndrome está toda conjunta, o paciente ele habitualmente dorme mal, se mexe muito e acorda indisposto como se não tivesse dormido. E não é incomum que esses pacientes refiram também que conforme eles dormem, a dor, eles não conseguem encontrar uma posição no travesseiro, no colchão, então eles trocam colchão, trocam travesseiro e nada presta, e compra ortopédico e não ajuda, certo? Porque realmente o sono ele é bastante afetado. Tanto que uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer no meu consultório é abordagem de atividade física e de sono. Porque dormindo mal não tem como a coisa ir pra frente mesmo. Ninguém fica bem no dia seguinte com uma noite mal Não, dormida, meu né? Deus do céu, é só pegar um resfriado e ficar com o nariz entupido que você já sabe o teu dia no seguinte como vai ser, né? Joia. Nossa, doutor, foi muito esclarecedor, muito bom. Obrigada por todas essas informações. E quer deixar uma mensagem final para os pacientes com fibromialgia? Claro, então, primeiramente agradecer a oportunidade, doutor. É sempre um prazer estar aqui, seja no papel, às vezes, de entrevistador ou conversando sobre as condições. A gente gosta bastante, né, de esclarecer e trazer informação. E
o fundamental para pacientes, não só com a fibra, mas com a dor crônica de um modo geral, que seria toda dor que ultrapassa 3 meses, certo? E não tem cunho de base oncológico, né? Então, pacientes com dor crônica, primeira coisa importante, lembre, a tecnologia vem para ajudar, o avanço vem para ajudar. Então, não desespere, não imagine que o seu caso, porque já passou em N especialistas, que ele é um caso perdido. Há avanços na medicina para trazer pelo menos qualidade de vida e dignidade. Então, esse é o enfoque quando a gente pensa em algumas condições que precisam de acompanhamento. Então, pacientes com fibromialgia, com sequela secundária AVC, sequelas de hanseníase, é importante saber, procure um profissional que esteja habilitado a ajudá-lo. Tem muito o que fazer, certo? Reforço, o medicamento ele vem para ajudar e a questão comportamental e mudança de estilo de vida é 80% do tratamento nessas condições. Então, não desanime ainda tem luta para ir para frente aí. Muito obrigada. Ficaram com alguma dúvida? Querem compartilhar alguma história? Deixe aqui nos comentários e até o próximo.